China anuncia um crescimento de 5,2% do seu PIB em 2023, mas existe um pequeno, na verdade um grande detalhe que pode acabar dificultando o futuro do crescimento chinês com algumas questões relacionadas à sua população. A China teve uma queda pelo segundo ano consecutivo, o que isso representa para o país. Notícias importantes também relacionadas ao Irã, que só nos últimos dias fez ataques a Iraque, a Síria e agora ao Paquistão, e eu diria que Iraque e Paquistão detestaram essa agressão iraniana, esse ferimento de soberania. Inclusive, isso gerou respostas de praticamente toda a comunidade internacional, desde Rússia, Maria Zakharova condenando, como também os Estados Unidos, como já era de se esperar, e eu diria que atacar o Paquistão, que é uma potência nuclear, pode não ter muitas consequências positivas. Vamos dar uma analisada aqui. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Trump, que é o grande favorito para as eleições americanas e vem tendo um discurso cada vez mais forte relacionado a um discurso anti-imigração e também chamando Biden de pior presidente da história, inclusive falando que nesse momento o mundo ri dos Estados Unidos. Os ULTs, a partir desse momento, são considerados como terror tananã pelos Estados Unidos. O que muda? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pra quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, que agora eu vou voltar a postar, né, Reels, conteúdos lá. Acho que vocês vão curtir bastante. E se você quiser contribuir financeiramente aqui pro canal, porque falar, galera, de temas polêmicos, não muito family friend na nossa plataforma, sempre vem aquela desmonetizaçãozinha e aquela cortada de alcance, pô, galera, seja membro que isso ajuda demais, ou faça uma contribuição via chave Pix. Se não puder, não quiser, só seu like, engajamento, presença já tá sensacional. Beleza? Deixa o like aí, pessoal. Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bastante relevante da geopolítica internacional, principalmente relacionado aos Estados Unidos e aos iranianos, que, segundo o New York Times, estão numa guerra por procuração. Só que antes disso, a gente teve dois dados interessantes divulgados pela China. Um que foi divulgado ontem e outro que foi divulgado hoje. Ontem, a China antecipou alguns dados ali sobre a sua economia, sobre a sua sociedade, e deu, cara, a amostra que o PIB chinês cresceu 5,2%. O que, claro, eu diria que é sem uma análise comparativa, né? É um crescimento importante, cara? Claro que é, tá? Sem sombra de dúvidas que é. A gente pega o Brasil, por exemplo, quando a gente consegue crescer 2%, já é uma baita festa. Principalmente nessa última década, né, que o Brasil teve bastante dificuldades aí de crescimento econômico. Uma média muito ruim de crescimento brasileiro. Só que assim, a gente tem que analisar o país relacionado um pouco ao seu contexto histórico. A China já chegou a apresentar crescimento na casa dos 2 dígitos e chegando próximo dos 20% ao ano. Hoje o crescimento chinês ele está um pouco menos acelerado e claro, galera, a gente tem que entender também que uma coisa, né? A China era uma economia menor. Quando você é uma economia menor, você percentualmente crescer mais é muito mais fácil. Hoje a China, que já se consolida como a segunda maior economia do mundo e logo mais vai passar os Estados Unidos, manter esse crescimento de 20% é impraticável. Então é natural que o crescimento ele seja progressivamente, percentualmente menor. Mas mesmo assim, alguns dados começaram a preocupar relacionados à sua produção industrial. Isso impacta até no preço do minério do Brasil, exportação de commodities não só do Brasil como do mundo, enfim, tá? A China alegou, galera, que foi um crescimento super bom, porque não teve estímulos do governo chinês para alcançar esse crescimento e que estava dentro da rota de pensamento dos chineses. Mas um outro dado, eu diria que ele começa a preocupar os chineses. Na verdade, já preocupa há um tempinho, que é o crescimento da sua população. E não um super crescimento populacional. Muita gente ainda tem na cabeça aquela ideia da China da década de 70, década de 80, que estava preocupada com o super crescimento da população e até adotou, em 1979, uma política neomalthusiana, uma política de controle de natalidade, 4-2-1. Ou seja, excetuando alguns raríssimos casos ali, os casais só poderiam ter um filho, 4 avós, 2 pais, um filho. Essa política ela já foi revogada em 2015, a China inclusive começou a fazer alguns tipos de estímulo, isenções fiscais, programas de subsídios econômicos. Em 2021,
autorizou ter até 3 filhos por casal, e hoje a China atravessa uma queda populacional. A China divulgou o dado de 1 bilhão 409 milhões, que representa 2,08 milhões a menos do que o ano passado. Se for comparar com o decréscimo do ano retrasado, já é o dobro, ou seja, galera, aumentou 100% o percentual de queda populacional. É um número. Ah, professor, então vai faltar gente na China? Convenhamos que não, né? O Brasil, que está entre as 10 maiores populações do globo, tem 200 milhões. A China tem 1,4, ou seja, só o depois da vírgula já é mais que o dobro, quase, né? Mais que o dobro que a população brasileira. Então não é que vai faltar gente na China. O problema está relacionado principalmente a um envelhecimento populacional. Por quê? Geralmente, quando você pega uma população, análise meramente econômica, tá? O jovem é como se fosse um investimento para o futuro, mas é um gasto do Estado, com formação, expansão de rede escolar, tudo tal. O adulto é o cara que, em tese, já está mais formado e é o cara que não usufrui, não representa uma população inativa. Esse é o termo utilizado pelo IBGE. Com saúde, com previdência e tal. E é o cara que está produzindo, que paga os impostos, que é o cara que mais gera valor, economicamente falando. Pô, socialmente a gente sabe a importância dos jovens e dos idosos. E os idosos, via de regra, eles mais consomem recursos do Estado, geralmente com previdência e com sistema de saúde, do que outras questões. Na China, a gente está falando que até 2035 as piores previsões populacionais indicam 60% da população aposentada. Ou seja, a China vai ter que gastar mais com a sua população e vai ter uma população cada vez menos ativa. A China sabe dessa preocupação, porque uma coisa é uma crise previdenciária num país que tem, 5 milhões de habitantes. Outra coisa é uma crise previdenciária num país que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Tanto que os indianos já passaram os chineses em número de população. Então, uma das preocupações para manter esse futuro crescimento dos chineses é a questão demográfica. E aí, pessoal, será que depois de uma política de controle de natalidade passa pela cabeça do Partido Comunista Chinês, do Xi Jinping, estimular ou até obrigar ou fazer algum tipo de pagamento de impostos para quem não quiser ter filhos? Porque a questão da natalidade está muito relacionado à urbanização mesmo, né? Tanto que quando a China ela autorizou os 3 filhos por casal, você não teve uma mudança sensível no número de filhos. Porque, na prática, os casais ou as pessoas hoje, elas têm um modelo de vida que considera o filho como muito caro, atrapalha a ascensão profissional, você tem que mudar todo o seu condicionamento de vida para viver uma vida, galera, diferente quando você tem um filho. Então não faz parte mais daquele imaginário coletivo de uma sociedade mais urbanizada, aquela vida, entre aspas, moldezinho, que você estuda, aí você se forma, aí você arranja um trabalho, aí você casa com uma casa, enfim, né? Cara, isso tá cada vez menos presente na vida das populações urbanas. Como que a China será que vai conseguir mudar isso, hein? Deixa aí nos comentários. Outra notícia importante, cara, é mais relacionada à geopolítica, está relacionada aos ataques que o Irã fez nos últimos dias. Tivemos ataques ao Iraque, à Síria e também ao Paquistão, que aconteceu ontem. Tudo isso, o Irã coloca que é uma resposta aos ataques que Israel vem fazendo à faixa de Gaza, aos bloqueios, e principalmente ao ataque que aconteceu em Kerman, ao atentado que aconteceu em Kerman, quando, em uma celebração pelo general Soleimani, que foi morto numa operação dos Estados Unidos enquanto estava no Iraque, mas era um general iraniano, houve uma celebração e teve um atentado. Por mais que não tenha sido Israel ou os Estados Unidos que praticou aquele atentado, e sim um grupo chamado de ISIS, a gente sabe, galera, que o Irã ele começou a responder contra vários grupos que eram ou influenciados por Israel ou influenciados pelos Estados Unidos, ou, claro, também pela atuação desse grupo. No caso, por exemplo, do ataque que aconteceu no Iraque e na Síria, a Síria tem um governo do Bashar al-Assad que é totalmente aliado dos iranianos. Não houve grandes respostas. No caso do Iraque, o atual primeiro-ministro, o Sudani, eu diria que ele não é aliado dos iranianos. Mas o Iraque, como hoje é um país, galera, completamente dividido com a atuação de algumas milícias, existem algumas milícias xiitas apoiadas pelo Irã que também apoiam o atual primeiro-ministro. Então não é que o primeiro-ministro ele é totalmente aliado dos iranianos, mas é fato que uma base importante do governo do primeiro-ministro é aliada do Irã. Então houve um certo incômodo, relatado inclusive pelo Iraque,
que se recusou a fazer algumas reuniões com o Irã, mandou notas de repúdio, mas eu não acho que algum tipo de coisa mais efetiva vai acontecer. Até porque grande parte da população do Iraque também pertence ao chamado Eixo da Resistência, liderado pelos iranianos, com os Houthis, com a Jihad Islâmica, com o Hamas, com o Hezbollah, dentre outros grupos. Agora, com o ataque que aconteceu ontem contra uma regiãozinha chamada de Balochistão, que tem a minoria Baluchi, que é uma minoria sunita, contrária aos xiitas iranianos, ali há um grupo agora chamado de Jaish al-Adli, que inclusive também é considerado como um grupo terror, por parte do Paquistão, ou por alguns membros do Paquistão, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Essa região do Balochistão, ela fica exatamente na fronteira entre Paquistão e Irã, e o que aconteceu foi justamente na área do Paquistão. O Paquistão considera que ele tem um canal aberto com os iranianos e que também promove combate ao terror, só que não com medidas unilaterais. Ou seja, a atitude que o Irã tomou vai contra qualquer tipo de prerrogativa pelo bom convívio internacional. Inclusive, o Paquistão garantiu, pessoal, que esse conflito terá sérias consequências, que ele pode, inclusive, responder da mesma maneira e que é completamente inaceitável ferir a soberania com ataques dessa maneira. Inclusive, colocou que os canais de comunicação não foram utilizados pelo Irã e, por isso, ele se dá o direito de responder na mesma moeda. Galera, vocês estão entendendo o perigo disso, né? Porque o Paquistão, ele costuma não deixar muito barato os ataques que acontecem. Vide o caso dos indianos, né? A Índia é mais poderosa que o Paquistão. Embora os dois países tenham sim armas nucleares, nenhum dos dois países assinou o TNP, o Tratado de Não Proliferação. Existem disputas históricas com os indianos, principalmente pela região da Caxemira, né? Região ali de maioria islâmica, que pertence, pelo menos a maior parte, aos indianos, não muito aceito pelo Paquistão. Então, geralmente, o Paquistão não é um país que deixa muito barato os ataques. Com os anúncios que foram feitos que respostas podem acontecer, a gente percebe que o Irã está se isolando um pouco. Já teve nota de repúdio do Iraque, o Paquistão convocou um embaixador que estava no Irã, e o embaixador iraniano do Paquistão, ele está fora do país, mas vai ser impedido de entrar, e a gente já teve, inclusive, declarações da China pedindo para moderar um pouco os ataques, né, os iranianos, paquistaneses, para eles conversarem um pouco mais. A Maria Zakharova, liderança da chancelaria ali, da Rússia, colocando uma nota de repúdio também, falando que o Irã não pode tomar esse tipo de precedente, ou seja, atacar outro país sem autorização da comunidade internacional. É meio estranho ver alguns países falando isso, né? Tipo a Rússia, tá? Estados Unidos, enfim, tá? Mas é um papo para um próximo vídeo. E isso pode isolar um pouco mais os iranianos. Porque até então, cara, a gente tem alguns probleminhas, mas o Irã vinha mantendo uma aproximação com os chineses. Vinha tendo mais ou menos uma aproximação ali com os russos, com os outros países do chamado eixo da resistência. Talvez fazer esses ataques muito fortes vai fazer que só os grupos ditos mais extremistas contra o pensamento israelense dos Estados Unidos possam se voltar contra esses grupos e apoiar os iranianos, como os Houthis, Hezbollah, Jihad Islâmica, Hamas, dentre outros grupos. Então, assim, geopoliticamente falando, eu não acho que seja muito inteligente essa atitude do Irã. O Irã garantiu que ele só fez esse ataque porque esse grupo ele é concomunado com Israel e, inclusive, pertence a uma luta terror, não só contra os iranianos, como também ao Paquistão. O Paquistão coloca que até entenderia algum tipo de ação conjunta, mas não com ataque unilateral, ferindo a soberania do seu país. Ou seja, acho que depois dessa escorregada aí, o Irã ele se mostra um pouco mais isolado no cenário geopolítico internacional. Por mais que Rússia e China tenham criticado a postura iraniana, eu não acho que isso vai gerar uma grande consequência geopolítica, a possibilidade, apoio a uma possível intervenção. O Irã é um país que acabou de entrar nos BRICS, o Irã é um rival dos Estados Unidos, o que interessa bastante aos chineses e aos russos. A gente sabe que por mais que o Irã tenha negado, existem equipamentos iranianos, os chamados drones kamikazes, que estão sendo utilizados na guerra entre Rússia e Ucrânia, então acho que vai ficar muito mais no discurso essa retaliação, mas que de fato é um certo isolamento iraniano, isso de fato é. Lembrando até, pessoal, que o Paquistão, ele colocou que além de pessoas ali que foram feridas do grupo, a gente teve a morte de 2 crianças. E isso impacta muito, né, numa possível resposta do Paquistão. A gente tá falando, pessoal, de uma guerra, de novo, tá? A IA colocou que o Irã passou de todos os níveis e está em vias de ter as suas armas nucleares. Não acho que tem ainda, mas tem capacidade de ter. O Paquistão já tem armas nucleares. A coisa pode ficar muito pior.
Outra notícia, galera, relevante, está mais ligada aí à geopolítica dos Estados Unidos, com o Trump, que teve uma vitória importante em parte das prévias dos Estados Unidos, superando ali a Nikki Haley, o Ron DeSantis, né, que é o atual governador ali da Flórida. E ele deu um discurso bastante impactante. Ele falou, galera, que nesse momento os imigrantes que entram no país são considerados terror tranã. Ele fala em fechar completamente as fronteiras e fazer uma política de deportação em massa, como não acontecia desde o governo Eisenhower. Eisenhower que fez uma política de deportação de mais ou menos ali 1 milhão de imigrantes na década de 50. Ele fala que hoje precisa de ainda mais. Ele deixou bem claro, tá, pessoal, que nesse momento os imigrantes eles estão invadindo o país, que eles estão vindo de prisões, de locais em que a maioria nunca ouviu falar. Acho eu, tá, que esses locais que a maioria nunca ouviu falar são os países da América Central, como Guatemala, Nicarágua, El Salvador, Belize, né, até mesmo da América do Sul, que utiliza esse corredor do istmo da América Central para entrar no território dos Estados Unidos. Então ele falou que medidas drásticas têm que ser tomadas como políticas de deportação. Vale lembrar que no finalzinho do ano passado, ele até falou que os imigrantes, eles estão envenenando o sangue da população local. Galera, vamos, independente, tá? Se você gosta do Trump, do Biden, nenhum dos dois, enfim, né? Falar que está envenenando o sangue, você está relacionando a traços ali meio biológicos, algum tipo de pureza sanguínea. É um discurso um pouco complicado, né? Também concordo que é um grave problema social a questão da migração desenfreada ou de imigração entrando no país, até por questão de terror, tranã, mas talvez essas declarações não tenham sido muito válidas, vamos colocar assim, do Trump. Mas mesmo assim, do cenário do Partido Republicano, dos republicanos, uma pesquisa dos Estados Unidos indicou que 72% da população americana compactua com as ideias do Trump, com a ideia que sim, os imigrantes estão envenenando o sangue da população local. Então, esse discurso, em um momento, tá, em que há uma crise migratória dos Estados Unidos, inclusive o Congresso americano nesse momento ainda não aprovou o pacote de ajuda à Ucrânia e Israel, e são vários motivos, tá? Mas o principal motivo está relacionado a crise migratória. Eles colocam uma questão muito nacionalista envolvida. Olha, pra que eu vou mandar, ou por que eu mandaria dinheiro pra Ucrânia, sendo que a gente já mandou, galera, mais de 130 bilhões de dólares, não houve uma contraofensiva eficiente, a Ucrânia é um país envolto em casos de corrupção, e aqui nos Estados Unidos, nós temos problemas que precisam ser sanados. Pô, galera, no Texas, em outros estados fronteiriços, entende? O governador do Texas, inclusive, ele queria fazer a sua própria cerca, já que o governo federal não toma as medidas mais drásticas contra essa política migratória, entende? Então, Trump garantiu que o Biden é o presidente, pior presidente da história dos Estados Unidos e que, nesse momento, o mundo está rindo dos americanos. Fica bem parecido com seu discurso de campanha quando ele foi eleito pela primeira vez. Let's make America great again. Foi o seu mote de campanha nas questões geopolíticas. Então, os Estados Unidos vai ser grande de novo na questão das Coreias, na questão do Irã, na questão da questão palestina, enfim. E America First. Ou seja, primeiro pensar nos interesses dos Estados Unidos, como, por exemplo, ele utilizando a questão migratória, que é uma questão sensível, principalmente para o sul dos Estados Unidos, em detrimento de ajudas estrangeiras, a um bom convívio internacional, a respeitar instituições como o Acordo de Paris, ONU e coisa que vale. Esse discurso, aparentemente, está colando bastante para a população dos Estados Unidos. O Trump é o grande favorito. E hoje, galera, a gente teve com uma retaliação também aos ataques, né, às trocas de ataques entre os Houthis e os Estados Unidos. Lembrando que os Houthis garantiram que o Iêmen será um cemitério de americanos, palavras fortes, hein? E que ataques contra embarcações americanas e britânicas vão acontecer independente qual seria o destino das embarcações, ou seja, Israel, qualquer país. A gente teve os Estados Unidos declarando que os Houthis são um grupo terror. Tananã. Isso quer dizer, galera, que fica proibido fazer qualquer tipo de comércio, ajuda internacional, fica mais fácil fazer aplicações de sanções e, claro, também fazer possíveis ataques contra os Houthis. Uma guerra no Mar Vermelho está cada vez mais próxima. E até por isso, galera, os ataques que os iranianos fizeram contra o Paquistão e outros países pode isolar o eixo da resistência. E aí, você achou que foi inteligente o ataque iraniano? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.